Vamos agora para mais um Precure com Mahoutsukai Tsukai Precure Mirai Days, que é a continuação de Mahoutsukai Tsukai Precure do Precure da... Quando que era o Mahoutsukai? Tsukai? Era de 2016. Estamos Rapaz. aqui. Toda a galera de Mahoutsukai está crescida e estamos lidando com um personagem que está prendendo as pessoas no passado. Porque essa vai ser a temática da série, é sobre o passado e o futuro. Inclusive a personagem de Mirai. Então a gente vai ter essa dinâmica agora com elas adultas, de fato adultas, veja bem. Que aqui, mesmo que ela se transforme em Precures ainda, você tem essa pequena dinâmica aí pra manter elas tendo que lidar com problemas adultos de verdade. Temos até um pequenino arco pra gente estar tentando viver sozinho saindo da casa dos pais. É um arco. Eu queria que tivesse mais, inclusive. Assim, eu já sou uma pessoa muito suspeita pra falar de Mahoutsukai. Por quê? Porque o Mahoutsukai é uma bosta. Não vou medir palavras, é uma merda. Só que o mesmo roteirista de Mahoutsukai fez o meu favorito, que é Star Twinkle. Então eu penso, do lixo ao luxo, temos uma evolução. Isso vai se transpor pra Miradez? Sim, mas com detalhes. Porque as ideias de fato são mais interessantes do que eu tô na Precure, por exemplo, que foi uma tragédia. A produção, inclusive, é melhor. Grande o Yu Yoshiyama, que fez questão de fazer a animação de algumas lutas, principalmente do episódio 1 e 11, que são lindas demais. Chupa Solo Level, inclusive. Só que não é o tempo todo. Então, você corta muitas vezes pra uma produção muito... isso é Studio Jin. É o que eu esperava ter do Studio Jin. O CG tá menos feio, pelo menos, do que o Outono. É um lucro, mas ainda tá meio feio. E a gente tem a questão do aproveitamento. Isso talvez pra mim seja o maior problema. Porque, diferente de Otona, aqui a gente tem muita ideia legal que eles conseguem pincelar. Que eles conseguem inserir na narrativa e fazer sentido. Principalmente na primeira metade. O fato das personagens estarem crescidas, essa questão de você ser adulto e do seu apego ao passado. Tudo isso é bem inserido e interessante. O próprio Wisely, ou Airi, ou Airo, não sei como você vai querer chamar, porque a Crunchyroll traduziu pra 5 nomes diferentes. Mas o personagem novo, o vilão, ele é interessante pela personalidade dele, a interação que ele tem com as duas, interagindo mais com a Riko em relação ao passado e a Mirai em relação ao futuro. Isso é muito funcional. Só que a gente tem o problema de ritmo, porque depois de um certo evento, esse personagem sai de cena, entra um grande mal, e meio que a história perde seu rumo. Tipo, não é que ela perde o seu rumo, mas ela claramente entra naquele estado de vamos arrastar um pouquinho até entrar no grande confronto final. E aí você tem algumas ideias legais, tipo, eles resgatam um personagem e conversam sobre o futuro dele, como ele sente que ele tá parado no tempo. Eles resgatam até General Vilão pra conversar sobre a relação que ele tem com a vida dele de agora e a vida de vilão que ele tinha no passado. Então, assim, você tem conversas e elas aparecem, são estabelecidas bem diferente de Otona. Mas elas não exatamente continuam. Eu falei do arco que eu gosto delas tendo que viver como se fosse uma família mesmo. A Mirai e a Riko são praticamente casadas e elas têm uma filha, uma pelúcia chamada Mofurun, que também é uma filha, que aí elas tentam viver lá, só que elas não têm dinheiro, então é tudo muito contado e elas têm que dormir apertadinho, então é uma cena adorável. É uma cena. Na segunda vez que elas dormem na casa, elas têm que dar a cama pro general do mal que tá ajudando elas. Então, meio que a interação meio que some. Me faz pensar até que era mais pra essa série ser um filme. Tipo, assim como eu falei de Otona, que era pra ser um especial de 40 minutos e deu, aqui dava pra ser mais. Dava pra ser um filme. Porque a segunda metade, eles realmente não pareciam pensados tão bem. Não conseguiram conduzir, principalmente em relação ao que tudo que foi prometido relacionado ao Aire. Inclusive falaram que o Aire é o correto. Obrigado, porque valeu, Crunchyroll. 5 nomes traduzidos diferentes é foda. Só que chega num ponto que ele some
E a gente ainda tem uma estipulação do que ele tá querendo fazer, isso é legal. Só que o plot dele meio que termina. A gente não sabe pra onde ele foi, o que aconteceu, o que significa. É só. Ele foi embora. E é meio triste, porque é um personagem com potencial. É uma história que tinha até mais potencial de Otona, no sentido de aproveitar essa continuidade. Ainda mais porque Mahotsukai, ele tem esse grupo que é carismático mesmo na primeira série. Elas agem realmente como uma grande família. Principalmente porque a Mirai e a Ariko claramente deveriam ser duas lésbicas, mas a Toei não quer. E no final meio que a gente termina com um plot que é interessante, termina bem, mas que tem um meio sensal. Que até acaba causando um final sensal. Se não fosse pela luta boa que teve, ela seria também muito esquecível. Porque o grande vilão do mal é só do mal, olha que surpresa. Ele morre e meio que é isso, acabou a história. Mas o plot do Iron não é resolvido. O plot relacionado a essa questão de passado para alguns lugares não é resolvido. A questão da Mirai estar tendo de início tentando sair da casa dos pais e viver sozinha e a Ariko acaba indo junto é interessante, mas isso não vai pra frente. Fica meio uma pena, mano. Porque era uma história que tinha muito potencial. E vocês estão ouvindo isso de alguém que de fato odeia Mahotsukai. Eu acho Mahotsukai muito ruim, gente. Não assista Mahotsukai. Mas essa é uma série que prometia bastante aproveitar coisas até que Mahotsukai não conseguia fazer muito bem. E meio que no final, eu não sei se não teve tempo, não sei se por ter sido reescrito graças ao fracasso de Otona, eu não sei se isso acabou afetando a dinâmica da série. Só sei que a gente tem uma série que é melhor, é boa, é a melhor coisa de Mahotsukai, mas que também não vai ficar tanto. Se você gosta da série, você vai gostar dessa nova temporada. Passou disso, eu acho que não tem muito segredo. É uma série que existiu, que tem bons momentos de luta e alguns bons momentos de drama, mas ela vai passar bem despercebida, sinceramente. Eu fecharia até com um 6, porque o Yoshiyama, puta que pariu, as lutas que ele deu, principalmente no episódio 1, são fantásticas. Eu finjo que Otona inteira... Otona, Miradez inteira é assim, eu durmo feliz de noite. Maravilha.